Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhado da Cíntia. Ela já deu boa noite, agora só um tchau basta, né? Muito bem, quero lhe informar com muita tristeza que esta é a última Academia da Alma do ano. Muito bem, eu chamei a Cíntia para encerrar porque ela reclamou que veio poucas vezes. Eu falei que eu ia falar isso. É brincadeira, tá? Mas assim, eu não posso perder a piada. A gente pode perder a amizade, a piada jamais. Muito bem, por que a gente está encerrando a Academia da Alma agora no início de dezembro? Porque a gente precisa planejar para 2025, dar trabalho, né? Marcar todos esses roteiros, as entrevistas. E a gente não tem uma equipe muito grande, né? Uma equipe de 2 pessoas. Então, fica meio sobrecarregado. Não, agora a gente tem 3 pessoas. Para 2025, nós tivemos um aumento de 50% da força de trabalho. É fantástico. Então, durante todo esse ano, nós falamos sobre a construção de uma maravilhosa boa vida, falamos sobre muitos temas. Se você perdeu algum, eu recomendo que você volte. Se você já viu, vê de novo. É importante, né, o conhecimento ali, o estudo da Palavra de Deus. Você pode ver pelo tema, pode ver pelo texto bíblico, né? E eu deixei o melhor para o final. O melhor porque o tema de hoje é descanso. Descanso, né? Porque o descanso é a base de tudo que a gente falou. Quem leu o livro Maravilhosa Boa Vida, do James Brand Smith, vai saber que a disciplina do descanso, o treinamento para a alma, está lá no início do livro. Mas eu, de propósito, deixei para o final, porque o descanso ele tem muitos significados. E eu não vou dar spoiler agora. Mas há um significado específico do descanso que eu acho que tem a ver com essa ideia de encerramento. Ok? Então, espero que você fique aí com a gente. O texto base de hoje é Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Nós vamos encerrar e vamos lá para o início de tudo. Gênesis 2, de 1 a 3. Então, vamos orar antes da leitura do texto? Vamos orar então. Deus bendito, obrigado por Tua palavra, obrigado por estarmos aqui em mais uma Academia da Alma. Essa é a última desse ano e nós esperamos que o Senhor mesmo renove o nosso ânimo, o conhecimento para o novo ano, que em 2025 a gente possa vir com mais gás, com mais criatividade, que a gente possa levar a Tua palavra para muito mais pessoas. Nós rogamos pelo estudo de hoje, que o Senhor abençoe a minha Cíntia, para que de verdade a Tua palavra alcance os nossos corações e os corações de todos aqueles que estão ouvindo e participando. Não apenas hoje, mas num tempo futuro, né? Quando eles vierem assistir a Academia da Alma. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o texto diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, texto simples, texto que fala da criação. Você sabe muito bem, Deus criou o mundo, né? Em 6 dias, no 7º descansou. E nós pegamos aí a ideia do descanso. Muito bem, vamos por partes, dona Cíntia. Primeiro, eu quero saber de você. Okay? Nessas últimas entrevistas aí eu mudei bem o foco. Sempre perguntava sobre a pessoa. Acho que é importante. Eu sei que você trabalha muito, né? A Cíntia tem um trabalho, tem um horário de trabalho extenso e difícil, né? E mesmo quando é feriado trabalha, quando é sábado trabalha. Não vale nada, ela vive trabalhando. O mundo é agitado. Você é uma pessoa que tem sonhos, sobra tempo para descansar? Você tem tempo para descansar? Então, eu não sei se o pessoal que está ouvindo em casa sabe disso, mas eu trabalhei no shopping durante 10 anos, né? Então, shopping é trabalho escravo. Literalmente, eu Tem até uma lei que passando aí para discutir se vai continuar essa escala de trabalho, né? 6x1. A minha era 14x1. 14x1? Eu folgava a cada 15 dias.
Caramba, tinha alguém com chicote atrás de você? Meu Deus! Então, assim... Durante 10 anos você ficou na escala 15 por 1? Sim. 10 anos. E aí, automaticamente... Por isso que hoje você tem que fazer terapia, né? Procurar médico, procurar tudo. Mas é interessante... É brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Não, pra mim é brincadeira. Aí o fundo de verdade é com ela. Mas é interessante porque ter a rotina no trabalho não significava que eu não tinha uma rotina por fora disso, né? Porque você trabalha em casa. E aí eu folgava um domingo sim, um domingo não, lembra? Então o domingo que eu folgava era o domingo em que eu... Não, no shopping você folgava um domingo a cada 15 dias. Agora você folga um sim ou não? Não. Eu folgava uma vez a cada 15 dias, sempre no domingo. Então, você trabalhava um domingo, no outro... E outro domingo eu estava em casa. Ah, tá. É verdade. Então, assim, no domingo que eu folgava, eu estava na igreja. Descansando. Na escola dominical, no ensaio do coral. E aí, no domingo que eu estava folgando na igreja, eu ainda tinha que arranjar tempo para arrumar a casa. Então, assim, durante 10 anos eu não sabia o que era descansar. Caramba, que coisa. Hoje eu tenho uma rotina que literalmente é um pouco mais leve do que a outra, mas não significa que não seja pesada. Mas eu entendi em algum momento, quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar no shopping, que era necessário o repouso. Lógico, com o tempo você chega a um entendimento que o repouso da mente e o repouso do corpo são diferentes, né? Eu até brinco no trabalho que quando eu descanso a mente, eu não consigo descansar o corpo, não tem tempo suficiente para isso. É verdade. O meu corpo nunca está descansado, eu sinto isso. Ou a gente descansa a mente ou a gente descansa o corpo. E aí tu fica tendo que selecionar. Esse final de semana eu vou descansar o corpo ou descansar a mente? Quem está mais cansado nessa história? Mas conforme vai passando o tempo, você percebe a importância do descanso. O quanto isso vai afetando a sua saúde no geral, né? Não antecipa nada não. Calma. Mas... Só quero saber sua rotina hoje de descanso. Minha rotina hoje... Eu tenho bem mais tempo livre do que eu tinha antes. Hoje, por exemplo, eu consigo ter folga todos os domingos. Hoje, por mais que eu tenha uma escala de trabalho mais extensa, eu ainda consigo manter uma rotina mais saudável do que eu tinha antes. Consegue dormir bem, consegue descansar. Dormir bem é outra história, Fábio. Consigo ter tempo em casa. Consegue ter tempo em casa. Algumas horas para descansar. Sim. Tá, então vamos lá. Quais você acha que são os maiores desafios do nosso tempo para a Cíntia e para as outras pessoas? São duas perguntas. Porque os seus desafios podem não ser os dos outros, né? Sim. Quais são os desafios da Cíntia para descansar? Porque pode não ser só falta de tempo, né? Sim, exato. Então vamos lá. Hoje, meu maior desafio para descansar é parar com o que eu estou fazendo dentro de casa para descansar. Quem é dona de casa sabe, né? Que a gente está em casa, parece que a gente está com o cérebro ligado literalmente no 220, pensando no que a gente tem que fazer. Talvez as mulheres agora fiquem com raiva de mim, mas eu não acho que isso é um problema de dona de casa. Eu acho que isso é uma questão das mulheres. Das mulheres. É uma questão de gênero mesmo. Não. É porque... Não vou nem comentar. Não. Eu tô falando sério. Porque, assim, eu sou uma pessoa que limpo casa. Mas a minha forma de pensar é diferente, né? Eu tô deduzindo mesmo, que eu acho que é uma questão de homem e mulher. A forma de vocês verem as coisas é mais detalhada. Por isso que fica lá o tempo todo... A gente vai entrar numa discussão aqui que é melhor nem começar. Então tá bom. Esquece, apaga essa parte. Não, realmente, a mulher, ela é formada para pensar de uma forma diferente. Ela é formada para pensar que é a obrigação dela. Então, ela literalmente fica pensando nos mínimos detalhes. Ela só se sente confortável quando ela acha
que está do jeito que deveria estar. Não, eu não falo nem nessa questão de achar que é a função. O que eu estava dizendo é o seguinte, assim, se eu limpar um pano, o chão, o meu nível de exigência é um como homem. Você como mulher é outro, entendeu? Mas você está querendo dizer que você é mais porco? Não, menos detalhista, assim. A gente tem menos capacidade de perceber detalhes. Tem mesmo, menos capacidade. Isso é um fato. Então, eu estou aqui reconhecendo a minha incapacidade. Isso é uma declaração pública de eu sou incapaz. Mas vamos lá, vamos voltar. Pula essa parte, Vá. Vamos voltar. De desafios para descansar, da Cintia e das pessoas. No meu caso, tá? No meu caso, como eu sou, tenho essa parte de ser dona de casa, tenho essa parte de lidar com a rotina do meu sobrinho e tal. Às vezes eu encontro essa dificuldade do não, vou deitar e relaxar antes de dormir. Momento para relaxar a mente, né? Porque pra mim, eu sinto muita necessidade de ter um momento em que eu fique completamente sozinha, sem fazer nada. Então, o seu desafio para descansar é o ficar sozinha. Você acha que isso é importante? Isso para mim minha mente descansa mais quando eu tenho esse tempo a sós, literalmente comigo mesma, no máximo com Deus. Solitude. Ela pede até Deus para sair. Deus, no máximo com Deus, ela pediu assim, por favor. Se retire desse momento. Não, brincadeira. Mas eu acho que essa nova era, os novos empregos principalmente, acho que a maior dificuldade tem sido se desligar do trabalho. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em home office, por exemplo, e que o horário deveria terminar às 6, mas a pessoa trabalha até às 8, 9, 10, madrugada. E o trabalho não termina nunca, porque literalmente você tem a possibilidade de trabalhar 100% das horas enquanto você estiver online. Claro. E eu conheço muita gente com essa rotina. Muita. Que literalmente não consegue separar o trabalho do seu ambiente e do seu horário pessoal. E essa é uma das dificuldades que eu acho que é as piores para mim. Meu emprego hoje me permite sair da porta para fora do meu trabalho, eu desligo. O meu também. Até parece. O meu também me permite. Eu vou para casa tranquilo. Sempre. Então você fala que o seu desafio é ficar sozinha e você percebe que o desafio para as pessoas tem sido o novo sistema de trabalho. Essa coisa do home office, essa cobrança contínua. Certo? Entendi. Sim. Certo? Muito correto. Bem. Então, o texto da criação é interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra, e vem lá, criou isso, criou aquilo, tal. E a cada dia vai se encerrou o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí o texto se encerra com o descanso. Partindo do princípio que Deus é intencional em tudo que faz, a gente pode entender que Deus está mandando uma mensagem para a humanidade com esse registro? Se sim, que mensagem é essa? Eu também acredito que Deus tenha sido intencional nisso. Que afinal, não vejo a necessidade da pessoa que é onipresente, onipotente, descansar. É isso, né? A pergunta vem daí. E aí, automaticamente, eu acho que em tudo, né? Deus nos coloca uma forma de fazer as coisas. Não à toa, lá no início foi criado realmente É Shabat que fala? Shabá. É a palavra para descanso. Palavra para descanso, isso aí. Ou que foi traduzido como sábado. Porque há necessidade mesmo. Eu estava lendo um artigo que dizia que o ideal de uma terra, literalmente, para plantar, né? Terra de plantio. O 7º ano de descanso para a terra. Eu pensei, nossa, descobriram que tu tá escrito há muito tempo. Deus falou, planta 6, o 7º descansa. E aí, quando você vê que, literalmente, né, eles criam todos os meios de trabalho possível para você ser escravizado ao máximo possível. Mas, ao tempo todo, eles se contradizem, porque eles dizem que a ciência é
o seu norte de vida, né? Deve seguir, deve reger tudo que você coloca como lógico. Uhum. E aí, automaticamente, a ciência diz que tem que descansar. Até a Terra descansa. Por que a gente não tem que descansar? Então, você acha que Deus está mandando uma mensagem intencional de que a gente precisa descansar? É necessário. É necessário. Tá, mas por quê? Por que é necessário descansar? Pode ter agora alguém assistindo a Academia da Alma que diga assim, eu não vejo necessidade de descansar. Você já viu, gente, assim, o meu chefe parecia que ele era Duracell, né? Aquela pilha direta, assim. Porque ele saía agitado, ele voltava agitado, não tinha um momento do dia que ele não estava agitado. Eu trabalhei 11 anos com ele, né, antes de ser pastor, eu nunca vi o cara dizer assim, estou cansado. Não, ele tinha uma energia invejável mesmo. Ele me cansava só pela energia dele. Pois é. É engraçado você ter falado isso, que a energia dele não acabava, porque a gente sabe que tem as pessoas que são hiperativas, né? Sim, sim. E sabe qual é o maior índice de motivo para depressão na pessoa hiperativa? O fato de ela não conseguir fazer o cérebro dela descansar. É mesmo? Os hiperativos aí que estão assistindo, se estão conseguindo assistir a Academia da Alma. Mas eu andei estudando um pouco sobre isso porque eu tenho um sobrinho que tem hiperatividade, né? E aí uma das questões é justamente isso. O fato de você não conseguir desligar, ter esse momento de pausa, faz com que a pessoa entre num ciclo sem fim e entre em depressão porque ela não consegue fazer nunca nada porque ela está sempre cansada. Caramba. A pessoa mais cansada é a pessoa hiperativa, que diz que tem energia para tudo. Caramba, que coisa, hein? Então, nós precisamos descansar porque é uma necessidade física. Física, mental, espiritual, emocional. Exato. Porque até no momento... a gente comentou muito sobre as disciplinas Disciplinas espirituais. as disciplinas espirituais. E uma delas era a meditação, né? Em que momento entra a meditação, se não no momento de pausa, de descanso? Né? E aí, automaticamente, o momento que nós temos até de parar no nosso dia, orar, também é um momento de descanso. A contemplação, tudo isso exige a pausa, né? Se você estiver andando acelerado, você não consegue perceber nada. E automaticamente, não sei como é para as outras pessoas, para mim, tá? Tirar um momento de fazer o devocional desacelera o corpo de uma forma, né? A mente de uma forma, e traz toda aquela... Estar com Deus naquele momento traz tanta sensação de equilíbrio, de reduzir o compasso do dia, que é essencial para eu ter essa sensação de descanso. E aí, automaticamente, pode ser que para outras pessoas seja diferente, mas para mim é um iniciar ali da pausa do dia. Você está falando aí da meditação, e aí você está entrando numa questão que para mim é muito curiosa e a gente precisa definir bem. O que é o descanso? E por que eu estou perguntando isso? Alguns dias aí a gente viveu um feriado e eu vejo as pessoas falando assim, esse feriado vai chegar, eu vou dormir muito. Significa que ela está com sono atrasado. Você está com sono atrasado é porque não está descansando. Então está com um ritmo quebrado, né? Tem gente que aproveita o feriado, por exemplo, vai para o shopping. E aí o shopping é cheio de entretenimento. E eu sempre falo assim, engraçada a palavra entreter, porque é ocupar seu tempo. Então, quando você deveria descansar, você arruma alguma coisa para ocupar seu tempo, né? Parece que a gente sempre tem que fazer alguma coisa, do tipo jogar videogame. Quando a Bíblia fala de descansar, como assim te define descansar, né? Não é uma pergunta teológica. Depois eu posso até dar minha opinião sobre essas coisas aí. Para mim, descansar, como eu falei, né? É aquele momento que eu estou realmente só. Acontece muito. Hoje, não com tanta frequência. Pela casa que eu estou em si, não tem varanda, mas antigamente eu descansava muito. Sentava na varanda e ficava olhando o nada.
deito na cama, fico no escuro, no silêncio, ou então vejo uma TV sem fazer nada. Para mim, o não ter atividade é descansar. A parte da varanda e da cama me chamou muita atenção. Posso fazer um parênteses? Uhum. Porque assim, quando Deus descansou, uma coisa que ele faz é a contemplação. Então, esse parar e observar. Observar o quê? Os pássaros, o céu, a planta, a folha, a água que está caindo, a gotinha. É observar, é parar. Porque Deus parou e ficou olhando para a criação. Para onde? O texto bíblico não diz, né? Mas ele ficou olhando para a criação. Se ele ficou olhando para os peixes, para os animais que voam, para os animais da terra, não sei se ele ficou olhando para alguma árvore específica, mas ele ficou contemplando a sua criação. Então, esse aspecto de contemplação, para mim, ele é essencial. Então, se eu dissesse para você o que é o descanso, não existe descanso sem contemplação. Então, quando eu estou falando de descanso, eu não estou falando de noite de sono. É isso aí, para mim é exatamente isso. Eu não estou falando de dormir. Isso. Porque dormir é uma pausa obrigatória que o seu corpo exige. Inclusive, uma das coisas que eu vejo, assim, para mim, né? Aquele somatório do vou descansar e vou descansar a minha mente. Uhum. Geralmente eu faço passeios ao ar livre. Sento, costumo ir ali pro aterro do Flamengo. Olha, fico sentada na grama. Eu ouço o barulho da onda batendo. Exatamente isso. Isso me faz o descansar por completo. Não estou desmerecendo os passeios em grupo e toda aquela animação que fazem bem para a nossa alma. Mas os momentos em que eu saio só para ficar nesses cantos quietas, só para ter conversas pequenas, em grupos pequenos, são os momentos que eu mais descanso. Que eu tenho um momento de ficar ali observando o ambiente sem necessariamente estar dormindo. Uhum. Para mim, você falou uma coisa assim, da contemplação, você vai lá para o aterro do Flamengo, a gente já destacou bem a contemplação. Um outro aspecto para mim que é muito importante é, de fato, não ter atividade. Tarefas. Porque o Senhor, quando Ele vai criar lá o mandamento, lembra-te do dia do descanso, porque os sabatistas vão pegar a expressão sábado e entender que Ele está falando do sábado, né? Apenas, mas Ele está falando, lembra-te do dia de Shabá, lembra-te do dia de descanso para que você descansar. Então, 6 dias você faz a sua obra e no 7º você descansa. Então, para mim, toda tarefa que eu posso realizar em 6 dias, eu não devo fazer no dia de descanso. Então, significa que no meu dia de descanso eu vou varrer a casa? Não. No meu dia de descanso eu vou limpar o ar-condicionado? Não. Vou preparar as marmitas? Não. Porque Deus parou toda a sua atividade. Isso é muito interessante, porque eu poderia fazer uma enquete agora com quem está assistindo a Academia da Alma. Eu duvido que as pessoas parem as suas tarefas, porque todo dia é dia de fazer qualquer coisa. Todo dia. Todo dia de mercado, mercado agora abre todo dia. O mercado abre todo dia, o shopping abre todo dia, tudo abre todo dia, né? Agora, daqui a pouco a gente vai ser 24 horas. Sim. Você vai em qualquer lugar e vai ser 24 horas, né? Se eu quiser fazer um óculos, eu vou na sua loja 2 da manhã. Vai estar assim, trabalhando, tirando plantão para fazer óculos. Alguém que quer fazer óculos, isso não faz sentido, né? Outro dia eu fui no mercado, o mercado fecha às 10, aí estava muito cheio. Aí a Caixa, isso era 8h30 da noite, aí a Caixa falou assim, hoje eu saio às 2 da manhã. Eu falei, como assim 2 da manhã? O mercado fecha às 10. Ela falou assim, tem gente que entra 10 para as 10, para fazer com calma, esperando que os repositores coloquem as coisas no lugar, para eles pegarem coisas novas. E eles saem 1h30, 2 da manhã. Eu falei, gente, mas tem gente muito má nesse mundo, né? Isso é uma pessoa com maldade no coração, porque tem alguém querendo ir para casa.
E a pessoa não pode ir porque tem gente dentro do Por supermercado. experiência própria, é o que mais acontece. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Eu falei, é sério, moça? Ela falou assim, moça, tem gente que realmente faz isso. Então, se você vai fazer uma tarefa que você poderia fazer todo dia, não é dia do descanso. É isso aí. Então, o que para mim é uma tarefa que você poderia fazer? Passeio em família, que não envolva cansaço, engarrafamento, porque aí vai ser extremamente estressante. Não é aquela coisa, uma caminhada, você levantar com mais calma, todo dia você tem lá meia hora de devocional, no dia do descanso você vai ter 1 hora, vai ouvir uma música, vai ler um texto maior, vai ficar lá ouvindo o texto, sei lá, uma pregação, você vai fazer uma coisa que você não consegue fazer nos outros dias. Vai ser engraçado você ter falado isso, porque, como eu falei, né, que eu literalmente acabei de falar isso, né, que no meu dia de descanso era o dia que eu ia para a igreja, era o dia que eu fazia faxina, era o dia que eu arrumava a casa, ou seja, eu realmente nunca descansava. Sim. Assim, mas isso acontecia por causa do ritmo do mundo, né? Ter essa noção de que eu precisava descansar fez com que eu mudasse esse pensamento do, é para fazer, então eu vou fazer durante a semana. No meu dia de folga eu não vou fazer nada. E hoje eu tenho essa consciência, que é extremo, fez muita diferença. E faz mesmo. Toda vez que eu trabalho em mentoria, né, com os pastores, esse dia do descanso é uma coisa muito importante que a gente trabalha, porque parece que a gente tem que estar disponível sempre, né? Isso é um equívoco. Bem, mas agora vamos até fazer a conexão já, vamos caminhando para o final, fazer a conexão entre o descanso e a temática desse ano. Nós falamos sobre a construção de uma maravilhosa boa vida. Então, construção significa trabalho. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Tratar a vaidade, trabalhar meu senso de julgamento, coisas que a gente falou aqui durante o ano, né? Eu lembrei só de 2, como exemplo. Então, a ideia de trabalho sempre me coloca em atividade. Aí eu encerro falando de descanso. Como assim? Né? Qual é o papel do descanso nesse processo de construção? Porque parece assim, eu trabalho, agora eu descanso, então acabou o trabalho? O que significa isso, né? Acho que o principal papel do descanso é te preparar para trabalhar. Olha só que legal. Mas se você parar para pensar de uma forma assim, dentro de um contexto ligado à espiritualidade, você percebe que se você está exausto, você não consegue entrar numa batalha, correto? Uhum. Se você está exausto, é mais fácil te levar a falta de fé, é mais fácil te levar àqueles momentos em que você abre mão de estar com Deus porque você está exausto. Quem tá cansado... E não necessariamente o estar com Deus, a gente está falando de estar dentro da igreja, tá? Uhum. A gente está falando dos momentos em que você tem os seus momentos pessoais com Deus, que não é necessariamente num culto na igreja. Porque no dia a dia a gente abre mão. Porque se a gente se ocupa demais com tarefas, a gente não se ocupa. O tempo que sobra para dormir, você tem que escolher. Não, peraí. Eu fiz todas as tarefas que eu tinha para fazer, mas o tempo agora ou é para dormir ou é para orar. Você vai dormir no meio da oração. É verdade. E quando você falou de quem está cansado não está preparado para a batalha, é só a gente pensar lá no texto de Efésios da armadura, né? Como é que você cansado, você vai levantar escudo? Você vai usar espada? Você está cansado, né? E de fato, o descanso ele vai nos preparar para as batalhas que a gente vai enfrentar. Mas tem um aspecto que é muito interessante para mim, Cíntia, que é assim, beleza, eu vou descansar para me preparar para as batalhas que vão acontecer. Só que nesse momento que eu estou descansando, eu não estou lutando, mas tem alguém lutando por mim. E essa, para mim, é a expressão mais bacana do dia do descanso. É que eu posso parar porque, na verdade, tem alguém lutando por mim, que é Deus, que é essa relação de confiança. Então, eu vou fazer um alerta aqui
de experiência. Se você trabalha continuamente e você acha que se você não fizer alguma coisa, as coisas não vão acontecer, o seu problema é falta de confiança em Deus. Porque você está dizendo para você mesmo, para todas as pessoas, que tudo depende de você. Então, para mim, hoje, é muito bacana, eu encerro o meu dia assim, eu vou chegar em casa, vou conversar com as crianças, com a Rosinha, vou jantar, e aí quando eu for orar, eu vou dizer assim, Senhor, eu encerro meu expediente, eu não consegui fazer isso, aquilo, mas eu confio no Senhor, está tudo em tuas mãos, assim. E me prepara para o dia de amanhã, para aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então, na certeza de que eu vou dormir, porque se eu não dormir encerrando meu expediente, eu vou levar o trabalho para o sono. Essa e aí essa percepção. E aí eu vou chegar no sono e ficar tentando resolver o que eu não resolvi. Então, quando eu digo em oração, isso é de experiência pessoal. Quando eu digo em oração, assim, Senhor, esse assunto eu não consegui tratar, mas ele está em tuas mãos. Então eu confio que, independente do que eu não consegui fazer, o Senhor está fazendo. Então me prepara para amanhã ou para depois de amanhã, quando o Senhor achar que eu tenho que tratar isso. Interessante. Eu, quando era pequena, uma das tias da escolinha dominical pediu para eu gravar um versículo. Hoje em dia eu não lembro tão bem assim, tá? Era um salmo. Em paz me deitarei e dormirei. Paz me deito e logo pego no sono. Pois tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmo 4, verso 8. Hoje eu entendo a importância de ter esse versículo. Eu fui entender na vida adulta o quão abrangente ele era. Isso, 4, 8. Porque quando você entra na vida adulta e você percebe a complexidade, né, das coisas, você pode até entrar numa crise de pânico. Uhum. Porque se você acha que você tem que dar conta de tudo, você não descansa nunca. Você deita e a sua cabeça continua ali, né, gerando o processo de infinito trabalho e às vezes nem te deixa dormir, que dirá descansar, porque você entra num ciclo sem fim. E quando a gente literalmente coloca eu vou descansar porque eu confio no Senhor, te traz uma paz que aí sim te gera um descanso real. É outro sentido mesmo. Aí o descanso não tem nada a ver com dormir. O descanso não tem nada a ver com restaurar a força do meu corpinho. É uma relação de confiança. Eu durmo não é porque só o meu corpo precisa, é porque eu confio que Deus vai sustentar todas as coisas. Lembra daquela passagem não, né? Do texto que fala da reconstrução das muralhas? Uhum. Que eles, literalmente, né? Eles ficavam de vigia para o outro descansar ou para o outro trabalhar. E se a gente for comparar a vida do cristão, ela é uma batalha que nunca termina. E é literalmente você descansar confiando de que Deus está na batalha por você. Uhum. É isso. Então, para mim, é o que eu falo, assim, que eu falei lá no início que eu não queria dar spoiler. Para mim, a palavra descanso, ela hoje não significa para mim descanso. Ela significa para mim confiança. Ressignificou. Ressignificou mesmo. Eu olho para o descanso e digo assim, eu confio nele, então eu paro. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre ele. Então é uma atitude de fé. Eu vou descansar porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Isso para mim tem muito significado. E aí não tem a ver só com tarefas. Tem a ver com relacionamento com ele mesmo. Tem a ver com as preocupações, com as ansiedades. Isso, com os medos, com tudo, né? Com as responsabilidades. E grandes responsabilidades. Mas vamos encerrar. Última questão. Você já assumiu para você um novo ritmo de vida, né? De trabalho, descanso. O descanso faz parte da vida da Cíntia, certo? Certo. Fez diferença? Muita. Então, eu queria encerrar justamente você
falando sobre essa importância de um novo ritmo de vida e sendo essa a última atividade para a construção de uma maravilhosa boa vida. Que conselhos você dá para as pessoas? O que fazer primeiro? Seja radical, não seja radical? Uma experiência, aí fica à vontade para você encerrar. Para mim, né, foi necessário eu parar e analisar tudo que eu tinha na minha rotina, do que eu não conseguia fazer por mim dentro da minha rotina. Uhum. Hoje eu consegui diminuir o ritmo, gostaria de diminuir mais, acho que seria até melhor. Hoje não está dentro da minha possibilidade de fazer isso, mas eu acredito que dá para fazer imposição de limites, porque esse é o principal. Você impor limites para você, porque quando você impõe limites para você, você consegue impor para os outros. Sim. Essa que é a verdade. E o essencial é você entender que não dá para fazer tudo. Não tem como fazer tudo sem adoecer. E eu tive que adoecer para poder aprender isso. Às vezes. Sim, não espere o seu corpo ou a sua mente adoecer para você entender que Deus já te mandou descansar lá no início. Então, assim, você pode arranjar 1000 maneiras diferentes de encaixar esse descanso na sua rotina, com a família, mas você tem que começar de algum lugar. E se necessário ser radical, porque eu, no meu caso, eu precisei ser radical. Eu tive que literalmente sair do emprego, precisei sair de casa, precisei fazer muitas coisas para conseguir fazer a rotina que eu tenho hoje. Então, se necessário, seja radical, sim. Agora, você precisa ser radical, vai depender da sua vida no momento. Então, só você pode definir se a radicalidade vai ser necessária ou se as adaptações já vão ser suficientes. Essa questão a gente, às vezes, tem que passar por um deserto involuntário, né? Você não planejou ficar doente para ter que cortar isso. Eu olho para o texto bíblico, o povo foi punido por Deus porque não guardou o dia do descanso várias vezes, né? Cativeiros, punições mesmo, pragas, porque não foi obediente à ordem de Deus. É engraçado, porque a ordem é descanse, né? Se a ordem fosse trabalho, vamos nos revoltar, a gente está trabalhando muito, mas a ordem é descanse. Olha que coisa, né? Nós vivemos num mundo muito apressado, muito agitado, e as pessoas têm dito por aí que a pressa é do diabo, e eu li outro dia uma frase, não lembro mais quem escreveu, mas eu lembro bem da frase: a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Então, ele tem feito a gente acreditar que fazendo mais, se entregando mais, se doando mais, você vai conseguir mais, e na verdade isso é o oposto do que Deus falou. Deus falou: descanse, confie em mim, ok? Isso não significa que você não vai trabalhar, que você não vai fazer as coisas, que não vai ter esforço, que não vai ser difícil. Ninguém está dizendo isso, mas está dizendo que não é sobre você. Então nós queremos encerrar esse ano aí falando sobre a maravilhosa boa vida, dizendo assim: é claro que você tem muitos pecados contra os quais lutar, muitas decisões para tomar, mas quer você tenha condição ou não de fazer isso, o que não pode acontecer é faltar a sua atitude de confiança no Senhor, de descansar. Então, viva um novo ritmo de vida, separando um tempo devocional, um tempo de solitude, um tempo de trabalho, um tempo com a família, pausas diárias e a cada 6 dias uma pausa. Com calma, esse foi o tempo que o Senhor estabeleceu. E aí, não tenho dúvidas que você vai experimentar o que é uma maravilhosa e boa vida, porque foi essa que o Senhor projetou para nós. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Muito bem. Cara, é essa? Nada, você terminou quase fazendo poema, tá tudo certo. Eu estou no espírito poético aqui, encerrando. Muito bem. Vamos orar então, Cíntia? Ora para nós? Senhor, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui.
Muito obrigada por todo esse ano que nós tivemos de compartilharmos da Tua Palavra, de nossas experiências. Que o ano que está por vir seja de mais frutos, amém, de experiências compartilhadas, ou que o novo projeto realmente seja de acordo com a Tua vontade e que tudo seja abençoado por Ti, ó Pai, amém, independente do projeto que está por vir. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a, de fato, trabalhar essa questão do descanso nas nossas vidas. Às vezes parece muito difícil. Eu já vi diversas pessoas dizendo que é quase impossível parar para descansar como deveria. Mas quando nós colocamos tudo aos Teus pés, Senhor, nós vemos que nada é impossível para Ti e que, na verdade, nós estamos apenas nos dando mais tarefas do que necessitamos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento do que precisamos fazer para organizarmos as nossas vidas, para fazermos tudo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. amém, Senhor. Porque o descanso também é da Tua vontade, Senhor. E que nós venhamos a, de fato, entender isso, Pai. E venhamos a realmente colocar isso nas nossas vidas, ó Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente encerra por aqui. Até 2025. Logo, logo a gente se vê. Deus te abençoe.